Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes jornalistas brasileiros, a voz do Sistema Jornal do Comércio em Brasília, Romualdo de Souza. Romualdo, eu confesso a você que eu trabalho muito, mas não é possível que você entra na Rádio Jornal às 5 da manhã, às 8, às 10, às 12, ainda vai lá no Palácio do Planalto e escreve a coluna e ainda dá aula. Como é que você multiplica o tempo? Na verdade, João, para mim, o conceito de dormir é relativo. Para mim, o sono reparador é aquele que me faz bem. Então, normalmente eu durmo no máximo 4 horas, 4 horas e meia. Porque só para você ter uma ideia, nas noites de terças, quintas e sextas que eu dou aula, eu saio da faculdade 15 para as 11 da noite e eu moro a 46 quilômetros da faculdade. E como eu ando na velocidade da via, eu acabo chegando em casa quase 1 hora da madrugada. E os cachorros esperando. Esperando para dar um passeio, porque eles gostam de dar um passeio, esperando para comer e esperando para um afago. Tem duas coisas importantes que eu aprendi com o cachorro. A primeira é que eles adoram uma carícia na orelha. Para eles é o melhor ponto, é como se fosse uma massagem no ser humano. E a outra, o cachorro quando ele passeia, ele é como se fosse nós lendo um livro. Então imagine, um percurso de 500 metros mais ou menos é o suficiente para um cachorro ler vários livros. Agora, você também, Romualdo, é uma pessoa extremamente bem informada. E para isso tem que ler muito, né? Tem que ler os jornais, tem que ler os sites, tem que ler. Eu acordo por volta de 4h30 da manhã, normalmente 4h45, para ler primeiro o Jornal do Comércio, até porque, como bom pai, eu gosto de ler minha cria, então eu leio primeiro a minha coluna, para ver onde eu errei, o que eu poderia melhorar para o próximo dia. E pense nisso. E pense nisso e leio a sua coluna. Agora, depois de ler o Jornal do Comércio, eu leio as notícias mais importantes dos principais jornais, para quando eu começar a entrar no rádio, a falar no rádio, eu estar informado de algo que eu não consegui captar, até porque os jornais têm vários repórteres e eu estou sozinho por lá. Qual é a coisa que dá mais satisfação? Fazer programa de rádio ou escrever a coluna? O rádio. Eu sou Rádio. apaixonado pelo rádio. Eu fui alfabetizado no rádio. A minha mãe trabalhou no Mobral, no Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então a gente trabalhava numa roça na cidade de Carnaíba, no sertão do Pajeú, e aí a minha mãe ouvia o programa do Mobral, que era um programa via rádio, e aí ela passava esse conteúdo para nós e para os moradores ali da comunidade. Então eu me alfabetizei no rádio. Então eu sempre fui encantado pelo rádio. Como é que foi parar no Vaticano? Eu trabalhei na rede católica de rádio, e aí na rede católica de rádio eu fiz alguns contatos, e nos anos 90 eu tinha feito um trabalho importante que eu fui passar 6 meses, em Timor-Leste, que é um país da África que fala português e que teve um conflito com a Austrália, com a Indonésia e com o próprio Portugal. Nessa época eu mandava matérias para várias rádios do mundo e, o pessoal da Rádio Vaticano me conheceu por meio desse trabalho que eu fiz no Timor-Leste. Aliás, para você ter uma ideia, o Zé Gotinha chegou no Timor-Leste levado por mim. Eu levei o Zé Gotinha para o Timor-Leste. E aí me convidaram para fazer um trabalho lá na Rádio Vaticano, e eu trabalhei um tempo, o suficiente para dizer que já morei em Roma. E passou muitos anos em tornando todas. Há 30 anos está limpo. João, eu vou completar agora 30 anos que eu acordo com a seguinte missão, e é uma missão, João: eu não posso beber. Se eu beber, eu vou voltar a beber. E no dia 29 de maio de 94, 5h56 da tarde, eu cheguei à seguinte conclusão: se eu não parasse de beber, eu não tinha mais nenhuma outra alternativa. E eu estava tomando uma garrafa de vodka por dia. Então, eu cheguei à conclusão assim: ou eu paro, ou eu bato as botas. Eu preciso viver. E a tentação é diária. Todo santo dia eu acordo com vontade de tomar uma vodka. Aliás, de manhãzinha, quando eu abro a geladeira para pegar a água, para fazer um primeiro café, porque tem um detalhe que é sobre preparar café que depois eu te conto, mas eu pego essa água gelada, tomo um gole de água gelada e imagino, eu poderia estar tomando uma vodka russa daquelas de altíssima qualidade, mas eu sei que se eu voltar a beber, eu não paro mais. Mas Então eu não paro. você prepara um drink para sua esposa, né? A minha mulher, que é argentina, ela gosta muito de vinho, mas vez ou outra ela pede para eu fazer um drink de vodka e eu faço. Agora, o único segredo é o seguinte: ela viaja muito, ela trabalha numa instituição
internacional da Embaixada da Alemanha, e sempre que ela vai fazer uma viagem de mais de 5 dias, eu dou um jeito de desaparecer com as garrafas de bebida lá em casa, tanto de vodka como de vinho. Eu não deixo bebida quando eu estou sozinho, até porque a resistência é muito forte. Mas, João, eu tenho absoluta certeza que se eu escapulir uma vez, eu não tenho mais volta. Então, eu não posso sofrer muita tentação, não. Romualdo, como é a sua relação com os políticos? É uma relação de distância. Distância. Para mim, o termo correto é distância. Quer dizer, você não é amigo deles. Absolutamente. Eu não tomo um cafezinho com um político, a não ser que esteja na agenda do político. Se ele colocar na agenda, eu vou tomar um café com o político. Agora, é de distância, assim, de ter os telefones de todos os 25 deputados de Pernambuco, de todos os 3 senadores, quando eu preciso, eu ligo e tenho informações. Mas eu acho que o repórter não pode bater no ombro do entrevistado. Então, eu não bato no ombro dos políticos. Agora, você vai sempre lá no comitê de imprensa. Olha, a Rádio Jornal do Comércio é a única do Norte e do Nordeste que tem uma mesa exclusiva no Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. Então, eu vou diariamente a esses 2 comitês, no Senado, na Câmara e no Palácio do Planalto, porque sempre tem uma informação importante, João. Mas eu sempre vejo nos telejornais você lá com o microfone para pegar a declaração de político, né? Você sabe que isso também faz parte do estilo de ser pernambucano. Para mim é um grande orgulho integrar o Sistema Jornal do Comércio, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, é um grande orgulho integrar o Sistema Jornal do Comércio e, mais ainda, é representar esse sistema lá em Brasília. Então, eu sou o sistema, mas também eu sou Pernambuco, porque nós estamos 24 horas em Brasília, seja no Congresso, seja na Esplanada dos Ministérios, seja no Palácio do Planalto ou no Poder Judiciário. Você se dá direito a algum lazer? Muitos. Como? Trabalha 24 horas por dia? João, eu sou piloto de rally. Eu tenho carro de rally. Eu faço rally. Eu faço provas de rally. E mais que isso, eu sou coffee hunter. Coffee hunter é o profissional que sai de casa e vai numa fazenda experimentar café. E aí ele experimenta os diferentes tipos de café que a fazenda está produzindo e diz, eu quero este, este e este. E aí compra o café. E aí compra o café e recomendo às cafeterias de Brasília. Elas me pagam para eu escolher o café que elas vendem. E como começou essa paixão pelo café? Pois é, quando eu estava exatamente em Roma, eu conheci muitas cafeterias e tinha um detalhe que é uma máxima que não é correta. Dizem, a máxima é a seguinte, o melhor café do Brasil é todo ele para exportação. E não é. O melhor café do Brasil é aquele em que você encontra nas cafeterias. E aí eu comecei a estudar café e, João, a Rádio Jornal do Comércio é a única rádio do Brasil que tem um programa diário falando de café. Faz 16 anos que eu estou nessa toada todo dia, lendo cartinha, recebendo mensagens, ouvindo dicas, dando dicas e sugestões e falando de harmonização. Por exemplo, João, vou até lhe fazer uma proposta, uma provocação. Quando você for receber um grupo de amigos na sua casa, aí imaginemos que você vai fazer um banquete na sua casa e aí no final das contas você vai servir, por exemplo, bacalhau na nata. E aí você me contrata, porque eu sou um profissional que eu vendo minha força de trabalho nesse sentido, e eu vou lá na sua casa e preparo o café ideal para harmonizar com bacalhau na nata. E isso significa o seguinte, que o meu argumento é, quando você vai no restaurante, quando termina de comer, que você comeu aquele prato maravilhoso, aí você pede uma xícara de café. Em geral, o café do restaurante é muito ruim. Não tem restaurante, pelo menos aqui no Recife, nem em Brasília, em que o café esteja no nível da comida. Então, quando você come um prato maravilhoso e no final toma uma xícara de café ruim, o seu paladar lhe dá a seguinte informação: eu comi uma comida ruim. Então, eu sempre tenho... Gastei caro e comi ruim. Caro, ruim, porque a comida é boa, mas o café é tão ruim que ele passa por cima das informações boas do prato que você comeu. Olha, você outro dia esculhambou com o café do Palácio do Planalto. É ruim, é? O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios, lá eles servem café de licitação. Ou seja, o homem da licitação pega lá a Lei 8666, a Lei das Licitações, e bota lá no pregão. O café mais barato eles compram. João, café, como qualquer produto de qualidade,
tem preço e tem um custo elevado, porque só para você ter uma ideia, imaginemos hoje que você queira plantar um pé de café. Você pega um grão verde e bota na terra. Esse café só vai dar a primeira safra 4 anos depois. Então o processo tem que ser duradouro, é acompanhado e tem que custar, tem valor. E o seu café? Você tem uma empresa que produz café. Eu sou aquele profissional, eu vou na fazenda e compro um café selecionadíssimo. O que está em voga no momento é um café mais cítrico, com uma acidez cítrica. É um café em que você toma o café e as partes laterais da língua sentem como se você estivesse chupando um pouquinho de limão, mas é a parte cítrica do café. Eu gosto muito de fazer esse processo porque, em geral, você quando chega com o café, as pessoas se apropriam do café. Ah, a propósito, você tomou um café que eu Tomei, trouxe. Você sentiu um cheiro gostoso, prazeroso? achei maravilhoso. Pois é esse tipo de café que a gente chama de café especial. Agora, o café de máquina é diferente do café coado? Muito diferente. Do ponto de vista da harmonização, eu prefiro um café coado. E se eu puder escolher, se eu tiver condições, eu prefiro um café coado no coador de pano, porque tem um detalhe: o coador de pano traz uma memória, que é a memória do café da vovó, João. A minha avó, Joana Francisca da Conceição, ela nos acordava com uma xícara de café. Mesmo que os moleques não pudessem tomar café, mas a gente sentia o cheiro do café. Ou seja, esse cheiro vai me acompanhar para o resto da vida. Esse café do Starbucks, que é a maior rede de cafetaria do mundo, é João, bom? eu gosto de um café que eu saiba onde ele foi produzido. Se você pegar esse café no pacote do café, aí tem lá um QR Code que tem a foto da cafeteria, desculpe, a foto da fazenda, a altura da fazenda, a temperatura da fazenda, como ele foi plantado, como ele foi secado, como ele foi colhido e depois como ele é torrado. Então, essas informações são necessárias. O café, em geral, das grandes marcas, não tem essa informação porque não tem essa rastreabilidade. Toma quantos cafés por dia? Ah, no mínimo, meio litro. No mínimo, Meio litro? no mínimo. Só hoje eu tomei mais que meio litro. Eu tomo no mínimo meio litro de café. 500 ml de café por dia. E é bom para a saúde? Eu sou um cara monitorado por uma universidade do Canadá em função da minha dependência de álcool. Então, a Universidade do Canadá faz um check-up em mim de 6 em 6 meses e diz que eu estou pronto para uma batalha de muitos anos. Então, me faz bem, me faz jovem, rejuvenescido. E o café, ele tem um aspecto muito importante na vida das pessoas. Ele abre a mente para reflexões. Então, eu me sinto bem tomando café. Agora vamos brigar com o Claro. público. Café com açúcar e adoçante é um crime. Se o café for ruim, nem com açúcar, nem com adoçante. Isso é bom. Eu acho que é importante conhecer outros cafés, porque o café bom, ele já vem naturalmente doce. O fruto do café, quando você mastiga o fruto do café maduro, ele é muito doce. Então não faz sentido você ter de colocar açúcar no café. E aí se coloca açúcar no café em função de uma determinação da indústria do café, porque aí o café vem ao contrário, esse aqui é um café marrom. Mas normalmente você compra na prateleira do supermercado um café muito escuro. E é porque ele foi muito torrado. E aí depois as pessoas ficam, mas café me dá azia. A azia é aquela intensidade muito grande do gás para torrar o café. E como é o café brasileiro no cenário mundial? Qual é o melhor café do mundo? João, depende muito, mas eu diria para você o seguinte: do ponto de vista de venda, nós somos o maior produtor do mundo, portanto, nós vendemos os melhores cafés. Agora, o Brasil ainda não tem um processo de seleção de grãos. Tem uma ou outra área em que é selecionada, mas se você for, por exemplo, na América Latina, na América Central, desculpe, na América Central, você encontra melhores cafés. Por exemplo, El Salvador tem excelentes cafés, Panamá tem excelentes cafés. Na Jamaica, João, na Jamaica, o filho de Bob Marley, o Zig Marley, produz um café que ele é tão excepcional, mas tão excepcional que ele não pode participar de nenhum campeonato de tão bom que é. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Romualdo de Souza. Romualdo de Souza, agora um desafio. Diz que o café chegou no Brasil por uma traição. Que história foi essa? 1727, o governo do Brasil tinha um conflito de territorial com a Guiana Francesa. Então, naquela região ali do Grão-Pará,
que teve depois o território do Amapá. Naquela região havia um conflito do Brasil com a França. Então o governo do Grão-Pará mandou um alferes, um oficial, João, da cavalaria, para ir à Guiana Francesa resolver o problema do conflito. Um Francisco de Melo Palheta, 1,92 m, alto, bonito, charmoso, o cavalo mais bonito do que o alferes, rumaram para a Guiana Francesa. Chegando lá, o alferes brasileiro conversou com o governador. E o governador resolveu, então, disse que tinha a permissão do reino de Paris para resolver o problema, e resolveram o problema do conflito territorial. Mas ele queria, o alferes brasileiro, Francisco Melo Palheta, queria trazer um café para o Brasil. Aí falou ao governador, olha, aqui tem café brasileiro. Por quê? Porque a França trazia muito café lá da África. Eu queria umas mudas de café. Ele falou assim, eu tenho a necessária proibição da coroa, que eu não posso dar um grão só de café. Conversa vai, conversa vem, o governador deu uma cochilada. Imaginemos, dormiu. Ao dormir, a mulher do governador resolveu oferecer uma taça de vinho ao alferes brasileiro Francisco de Melo Palheta. Madame de Villiers, depois de 3 taças de vinho, João, uma noite de amor com o alferes brasileiro, foi dormir e o alferes voltou para onde estava o cavalo dele. No dia seguinte, estava lá na porta, na porteira, um pacote de grãos de café verde e vários ramos de café. E foi assim que o café chegou no Brasil, depois de uma noite de amor com a mulher do governador. Depois de uma gaia, né? Depois de uma noite. Gaia, né? É uma coisa. Olha, qual é o segredo do bom café? Diga aí. A xícara é importante, a xícara. Fundamental, é fundamental. Segundo o neurocientista Mariano Sigma, um argentino, ele diz o seguinte: bebidas como café e vinho, que são apaixonantes, é melhor você tomar numa xícara transparente, para você se enamorar da bebida. Primeiro passo. Segundo passo é, se a torra estiver ruim, João, o café estará perdido. Portanto, não adianta o grão ser muito bom se a torra for ruim. Agora, tem um detalhe importante. Depois, quando você vai preparar o seu café, a temperatura da água é importante, o jeito de preparar o café, como eu te disse, eu prefiro um café no coador de pano, que é mais, para mim, harmoniza muito mais com o ambiente. Então, o método de preparo de café é fundamental. Por exemplo, tem alguns coadores de papel que você coloca naquele porta-filtro. Se o porta-filtro for um buraquinho bem pequenininho, a água demora a passar. Se demora a passar, o café fica mais amargo. Então, esse segredo é importante. A forma como é preparado o café. E a temperatura da água? A temperatura da água não deve ferver, aí 93, 94 graus. Se por um acaso você deixar ferver, é melhor dar um tempinho aí para a água se rearrumar. Então, às vezes comigo ferve a água. Então eu deixo pelo menos 1 minuto depois de fervida para poder passar o café. Eu nunca passo o café com a água fervendo. Você me disse outro dia que seu sobrinho casou e ganhou 2 garrafas térmicas. Isso. E você disse a ele para botar flor, foi? O Juninho falou o seguinte: tio, eu me casei, como você sabe, e ganhei garrafas térmicas. Eu tenho 2 garrafas térmicas. Você quer uma? Eu falei assim: Juninho, faça o seguinte, pegue uma dessas garrafas térmicas, tire a tampa, jogue fora a tampa, coloque água dentro, vá numa floreira, numa floricultura, compre flores todo dia para sua mulher, que ali vai ficar uma boa floreira. Eu prefiro uma garrafa térmica com flores do que uma garrafa térmica com café. Em Brasília tem algum restaurante que serve café bom? Não, não tem, João. Não tem? Não tem. Infelizmente não tem. E é caro, né? É um produto caro, né? O café? O cafezinho é caro. É caro em relação ao produto em geral, porque tem um preço alto também, João. Agora, eu conheço algumas cafeterias que servem pratos na hora do almoço, e aí vale a pena. Eu prefiro ir almoçar numa cafeteria do que ir almoçar num restaurante em que não tenha um café no final. Por exemplo, eu sou apaixonado por sushi. Se eu fosse um cara abonado feito você, eu comia sushi todo dia. Então o que é que eu faço? Eu vou no restaurante, pego o sushi, levo para casa, porque eu sei que depois do sushi eu tomo um café bom. O sushi ajuda. Ajuda muito. Tem um café aí que custa milhões de dólares. Uhum. O que café é esse? Kopi Luwak. Kopi Luwak é um café que ele é produzido na região da ilha de Sumatra, na Indonésia. É o seguinte, tem um bichinho parecendo um rato, que ele vai lá e come esse fruto. No dia seguinte, o bichinho caga, joga fora o fruto.
Então, aquele fruto é esterilizado pelo fato de aquele fruto ter passado a noite toda na pança, no bucho do animal, o café fica mais ácido, uma acidez bem elevada. E é um dos cafés mais caros do mundo. Kopi Luwak. Já tomasse? Já tomei, porque eu morei na Indonésia, eu morei no Timor-Leste e fui algumas vezes na Indonésia. Esse café é na ilha de Sumatra, na Indonésia. Aliás, tem até vários filmes sobre isso, inclusive um deles em que Jack Nicholson reúne alguns amigos e o nome do filme é Antes de Partir. Eles saem de casa para tomar esse café e colocar no currículo: eu tomei o café do bichinho. Voltando à política, Romualdo, você na sua carreira viu algum clima de disputa como esse agora? O cara de um, se for do outro, é inimigo, essa divisão do Brasil? Não, nunca vi. Agora, lembro que no governo do presidente Collor de Mello, o Brasil estava literalmente dividido, principalmente pelas atrocidades que Collor fez com o cidadão brasileiro do ponto de vista da poupança. Tirou a poupança. Então, tirou a poupança, acabou com a poupança, ali foi ruim, mas não era um conflito político. Essa divisão de eles e nós, ou nós e eles, isso é mais recente, João. Qual foi o político que você conviveu, que você mais admirou? Jarbas Vasconcelos. Foi mesmo? Jarbas Vasconcelos, ele tinha um discurso com sujeito, verbo e predicado, ou seja, ele começava e sabia o que ia dizer. E se ele dissesse que ele ficaria com aquela proposta por aquela razão, ele não abria mão. Então, um dos políticos que mais me inspirou na política brasileira foi o então senador Jarbas Vasconcelos. Eu sei que Jaba faz um bom cozido, não sei o café de Jaba. Eu vou perguntar a ele se ele faz um café bom. Agora, faz o melhor cozido do mundo. Pois é, eu ainda não experimentei. Não? Não experimentei. Então, está em débito. Tá na hora, Jarbas está na hora de me convidar. Senador. E como é que você recebeu, como pessoa humana, essa crise no Rio Grande do Sul? João, eu já enfrentei outras crises. Uma vez aconteceu um desastre no Haiti. No Haiti houve um terremoto em 2010, 13 de janeiro de 2010. Morreram 120 mil pessoas. Naquela época, eu cheguei para o Sistema Jornal do Comércio e disse: eu quero ir para o Haiti, eu quero cobrir esses eventos do Haiti. Então, houve uma crise importante e que houve também uma mobilização mundial, inclusive do Brasil. A mobilização do Brasil foi fantástica, não apenas do ponto de vista da ajuda das tropas, da MINUSTAH, mas vários grupos se mobilizaram para ajudar o Haiti. Então, esse sentimento eu já vivi outras vezes, até porque eu fui para lá para ajudar a reconstruir as rádios do Haiti que tinham sido destruídas. Mas você é o patrimônio do Sistema Jornal do Comércio. Tudo que você pedir aqui, eles fazem. Ah, rapaz, eu estou até pensando em fazer o seguinte, olha, da próxima vez a gente poderia fazer a seguinte proposta para o Sistema Jornal do Comércio. A gente monta uma cafeteria aqui dentro para a gente tomar café todo santo dia. O que você acha da ideia? É uma maravilha, né? Não é uma boa? E você já conheceu cafeterias aqui do Recife? João, no passado, quando o Café e Conversa, que chegou na Rádio Jornal, portanto, 16 anos atrás, a cidade do Recife tinha pouquíssimas cafeterias e a maioria eram cafeterias de marca, tipo franquias, né? Com o passar do tempo, todas as cafeterias da cidade do Recife foram se adaptando de maneira tal que o cenário de cafeterias do Recife é um dos mais importantes do Brasil, inclusive cafeterias com cafés próprios daqui de Pernambuco. Tem cafeteria que serve café de Taquaritinga do Norte, que é uma região produtora, tem cafeteria que serve café de Triunfo, que é outra importante região produtora. Qual é melhor, Taquaritinga ou Triunfo? Faz melhor café? Taquaritinga. Taquaritinga. Taquaritinga tem mais... por causa do clima e por causa da história. João, o café mais antigo do Brasil, a plantação mais antiga do Brasil é de Taquaritinga do Norte. Então, é um café que chegou por volta de 1870. Então, tem pés de cafés que são de 1800, lá em Taquaritinga do Norte. Quem é que faz melhor café, o homem ou a mulher? João, eu dependo muito para lhe dar uma resposta, mas eu sempre acho que café é feito com ternura. E as mulheres são muito mais ternas que os homens. Então as mulheres fazem melhor café do que você, né? Sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida. Agora, em compensação, uma mulher que me deixar fazer um café para ela, ela nunca mais esquece, pelo menos do meu café. Ah, tem a do café. Do café, claro. Também de você, não é só... Só mais do café. Você já fez ou pensa em fazer um livro com essas dicas de um bom café? João, eu penso e o livro está praticamente pronto. Só tem um detalhe muito importante. Eu ainda não terminei uma missão
que é faculdade. Quando eu me aposentar na faculdade, aí eu vou Ensina o terminar que isso. lá? Eu dou aula de redação, de paremiologia e também de aplicativos. Paremiologia é a arte de interpretar os ditados populares, porque às vezes você, como jornalista, ouve muito ditado popular e nem sabe direito o que está acontecendo. Então, eu dou aula de redação, dou aula de cultura e como fazer aplicativos. E está formando gente boa? Muito boas, muito boas. As faculdades estão muito boas. Agora, tem um detalhe seguinte: a gente faz um esforço danado, porque, em geral, o ensino médio, que é a base, não é dos melhores. Nós queremos agradecer. Quer dizer que foi uma honra e um prazer por essa aula que você deu. E quem tiver alguma dúvida, ouça todo dia na Rádio Jornal, tem um programa do café, né? Você Todo dá a dica dia, todo dia. todo dia, 5h30 da tarde, tem um quadro de café, contando histórias, dando dicas e até desejando que você tome um café de qualidade. E você viu que essa voz todo mundo conhece, que é a voz do Sistema Jornal do Comércio em Brasília. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.